Obrigado, Jesus, pela alegria de podermos mais uma vez pensarmos a respeito dos teus ensinamentos que o Evangelho nos apresenta, tendo em mente que somos aprendizes, que constantemente precisamos dos roteiros seguros que esta obra maravilhosa nos oferece de graça. O significado da lei divina, a importância de recordarmos-nos dos mandamentos que você veio cumprir, o entendimento da gradualidade com que os espíritos superiores administram a evolução dos homens, seja com a primeira revelação, depois com a segunda e por fim com a terceira, representada pela doutrina espírita. Que nossa mente possa estar ativada para a compreensão dessa aliança que existe entre a crença raciocinada e a capacidade de pensar. Não são duas coisas opostas, não são duas coisas adversas, nem estão em conflito. Só podem pensar que estão em âmbitos distintos aqueles que não usam a fé com o raciocínio, que aceitaram cegamente, sem questionamento, as coisas que lhes eram ditas, mesmo ilógicas, mesmo sem sentido. Porém, todas as vezes que nossa mente começa a usar-se na forma de pensar a respeito daquilo que é desconhecido, buscando conhecer, nosso espírito se abre para a lógica divina que o raciocínio é capaz de compreender. Quando somos crianças, fantasiamos o modo pelo qual chegamos ao mundo, às vezes iludidos pelos adultos, que nos inventam historinhas como o passarinho que trouxe, a cegonha que pegou você no bico. Porém, quando a nossa mente se torna fulgurante o suficiente para não aceitar essas historietas, descobrimos a verdade. Como nascemos? Não foi um pássaro, não foi um milagre de um prestidigitador, de um mago. Não, foi a lei da natureza, que faz nascer os animais, que faz nascer as plantas, que faz nascer os bichos, inclusive os homens. Do mesmo modo. E então, aquela que era uma poesia para iludir a mente ingênua, ganha contornos da verdade, para perceber a magnanimidade do Criador de todas as coisas, através da perfeição de suas leis. Obrigado, Jesus, por podermos ter a capacidade de aprender por nós mesmos e receber de você a orientação de como amarmos mais ainda a Deus sobre todas as coisas. Que o teu amor nos envolva, nos inspire e nos sustente. Mais uma vez, te agradecemos com a canção que cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
Cuidado com a vista e com o gato. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que participam do nosso encontro e que podem acompanhar a nossa transmissão ao vivo, que começou há poucos minutos e que vai nesta noite tratar do Evangelho segundo o Espiritismo. Já são mais de 400 pessoas conectadas na nossa transmissão e que poderão acompanhar o estudo do Evangelho no seu primeiro capítulo. Como dissemos na prece, nós já trabalhamos vários itens e agora entraremos no trecho que fala das instruções, aquelas que os Espíritos nos oferecem. Cada capítulo do Evangelho é dividido geralmente em duas partes. Eu digo geralmente porque existem capítulos que não apresentam a instrução dos Espíritos. Não são muitos, porém alguns só vêm com as referências de Kardec. Ou, em alguns casos, vem mais com instrução dos Espíritos do que com a parte introdutória. Geralmente, o capítulo do Evangelho é dividido na primeira parte, onde Allan Kardec coloca os dados daquele tema nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, o que Jesus disse e aquilo que os Espíritos, através da intuição de Kardec, das suas pesquisas, podem trabalhar em relação a esses temas. E depois, Kardec reserva a segunda parte a uma instrução que os Espíritos deram através de médiuns. Então hoje, nós vamos dar início à parte da instrução dos Espíritos. O título básico é A Era Nova. Era Nova. Quer dizer, alguma coisa diferente daquilo que já existe, ou existia na época em que a terceira revelação, assim chamada, porque está aqui também no primeiro capítulo do Evangelho, que é a doutrina espírita, chegou ao mundo. Muitos dos nossos irmãos telespectadores e daqueles que frequentam a nossa casa já ouviram falar da terceira revelação. Ah, terceira revelação, terceira revelação. E na verdade, na casa espírita ou no movimento espírita, quando se fala da terceira revelação, se quer dizer a doutrina que veio como Jesus havia prometido, considerando a primeira revelação como aquela de Moisés, no Monte Sinai, com as tábuas da lei. A segunda revelação, personificada em Jesus de Nazaré, quando vem nos trazer uma moral diferente da de Moisés, mais profunda, mais nobre. Mas Jesus diz que ele não pôde dizer tudo e que ele ainda iria ao Pai e solicitaria que o Pai enviasse um Consolador, o Espírito de verdade, que haveria de esclarecer tudo o que ele já havia ensinado e que os homens teriam esquecido ou deturpado, e que ensinaria outras coisas. Esta é a terceira revelação. E isso acontece não mais de maneira personificada em uma criatura, não mais alguém como responsável, mas agora são os espíritos espalhados pelo mundo todo que nos trazem essas notícias. E então, a nova era é o título da instrução dos Espíritos, que se refere a uma forma nova de interpretar a vida e a evolução dos seres neste planeta. Ela é composta de três mensagens dos Espíritos. E isto vai ser objeto de nossos comentários nos encontros aqui, a partir desta noite, falando da instrução dos Espíritos. A Era Nova, na primeira etapa, é uma comunicação de um espírito israelita, obtida na cidade de Mulhouse, em 1861. Esse espírito se manifesta dizendo o seguinte: Deus é único. Deus é único. E Moisés, o espírito que Deus enviou em missão
para fazê-lo conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. Moisés é esse Espírito que Deus enviou. Deus é único, Moisés é esse Espírito. Vamos entender que esse Espírito que está explicando isso é um Espírito israelita, é o nome dele. Ele se manifesta com essa denominação. Ou seja, é um Espírito que quando estava na terra, viveu entre os hebreus, entre os israelitas, os da casa de Israel, da tribo de Israel. Quando você vai estudar o Velho Testamento, você verá que o povo hebreu foi dividido em 12 grupos, chamado 12 tribos, cada uma com um líder, que era o que dava o seu nome. Então a tribo de Levi, a tribo de Issacar, a tribo de Israel. São 12 as tribos tradicionalmente conhecidas. Então este espírito israelita não quer dizer que ele vivera ao tempo de Jesus como israelita, mas ele conhece a tradição bíblica dos israelitas, porque ele já viveu como tal, foi educado como tal, desencarnou provavelmente como tal, a ponto de ele assinar como o espírito israelita. Algo que quer dizer o quê? Eu estive entre aqueles que cultuavam a ideia de Moisés, que conheciam as escrituras da velha geração, porque os israelitas até hoje, o mundo conhece, os israelitas de hoje não admitem Jesus como o Messias enviado. Tanto que para eles ainda está por vir o Messias. O ano em que eles estão hoje é 5.000 e não sei quanto. Eles não admitem, a não ser entre os comércios internacionais, eles não admitem entre eles que estejamos no ano de 2020. Eles estão contando isso desde quando eles acho que fugiram do Egito, desde antes, quando foram para lá com Jacó, o velho. E estão esperando a data que o Messias vai chegar. Eles não acham que Jesus é o Messias. Então, o que nós estamos vendo aqui, a Ana Paula está me informando que hoje eles estão no ano 5.780, o ano israelita de hoje. Ou seja, vocês imaginam que para um espírito se manifestar numa reunião mediúnica, assinando um espírito israelita, é porque ele está querendo demonstrar que se trata de alguém que viveu sob a égide do Velho Testamento, com todos os ensinamentos do Velho Testamento, não admitindo à sua época a figura de Jesus como um ser messiânico. Então ele diz, Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazê-lo compreender, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos, os povos que não eram cristãos ou que não eram hebreus. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as dificuldades desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Para os homens que vinham do Egito, era preciso passar por todas as adversidades para que eles acreditassem que o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus dos hebreus, era forte, era poderoso. Tão poderoso que fez o próprio faraó ceder diante de tantas pragas que lhe foram rogadas. Abrir mão do povo que construía suas cidades. Então estamos vendo que esse espírito israelita está explicando a maneira pela qual ele havia aprendido a ligação da divindade. Deus único, é o Deus de Abraão, que era o único povo da época que acreditava em um único Deus. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, e assim os outros, quando não eram pagãos,
os pagãos quer dizer o quê? A palavra pagão, ela se tornou um xingamento. As pessoas atualmente, quando ouvem, esse é um pagão, você já imagina que é um leproso, que é um lazarento, que é um infeliz, que é um maldito. Não, mas não é. A palavra pagão, ela vem da tradição latina, que significa paganos. Paganos quer dizer camponês, cultivador da terra. O camponês cultivador da terra estava ligado às leis da natureza. Ele dependia do sol, da chuva, do calor, do frio, para poder semear. Então, ele se relacionava com os deuses que mantinham a vida em movimento, como se essas forças fossem forças divinas. Eles então se relacionavam com a natureza, faziam danças para melhorar a colheita, faziam homenagens à lua, ao sol, à chuva, para que aquilo que eles queriam e precisavam acontecesse. Portanto, eles não se referiam a nenhum Deus em particular. Por isso que os hebreus tratavam esses indivíduos que viviam dessa forma como seres de uma estirpe inferior àquela deles próprios, hebreus. Esses acreditam no Deus da chuva, no Deus do vento, no Deus do sol. Não, nós acreditamos no Deus único. Então você observa que pagãos, para eles, eram pessoas sem qualificativo. Mas que os hebreus receberam de Deus, o Deus único, a missão de, através de Moisés, também converter esses povos que não sabiam, mostrando o poder desse Deus. Então, o povo teve que atravessar o mar. Encontrou um obstáculo. Moisés foi lá e abriu o mar. Não se sabe como, se foi pelo vento, se foi por uma tormenta, mas o certo é que esse Deus de Moisés, esse Deus dos hebreus, foi capaz de fazer todo o seu povo chegar do outro lado, e quando o faraó tinha enviado o seu exército para prender o povo de volta, o mar se fechou sobre os soldados. E eles morreram todos afogados. E os hebreus conseguiram passar. Mas a gente tem que andar no deserto, agora não tem comida. As vicissitudes do povo precisaram ser desta forma para que o próprio povo visse que o Deus de Abraão, o Deus de Moisés era poderoso e para que eles tivessem respeito. Mas veja só, não adiantou a praga, as pragas que Moisés jogou no faraó, graças às quais eles foram libertados. Não adiantou atravessar o mar, não adiantou ter comida todo dia. Quando Moisés parou lá para subir em busca dos 10 mandamentos, demorou um pouquinho mais, o povo já fez um bezerro de ouro para poder dançar, para fazer o carnaval deles. Não souberam esperar um pouco além daquilo que havia sido prometido. Voltaram a viver de acordo como o Egito mundano, o Egito politeísta, fazia. Cultivar a sua ligação divina a um bezerro, a um ser feito de riqueza dourada. Então você observa que mesmo com tudo que o povo teve que sofrer até então, eles não tinham acreditado que Moisés realmente representava um Deus poderoso. É que nem filho. Eu recebi uma charge muito bonita, muito interessante. Uma mãe ratazana dá a mãozinha para um ratinho. E eles estão andando os dois. E o ratinho fala para a mãe assim: mamãe, olha, você viu, não tem nenhum perigo por aqui. E a mãe ratazana fala assim: é verdade, meu filho, não tem nenhum perigo. Só que a imagem mostra o rabo dela cheio de ratoeira que prendeu o rabo da mãe. Ou seja, o filho não viu o perigo porque a ratoeira prendeu o rato da mãe, o rabo da mãe. A mãe tem umas 5, 6 ratoeiras presas no rabo, e o filhinho: mamãe, tá vendo? Não tinha nenhum perigo na nossa jornada. E a mãe, ao invés de falar para ele, né? Não, olha só meu rabo como está cheio de ratazana presa, ou de ratoeira presa. Ela fala: não, é verdade, não tinha nenhum perigo. Ou seja, ainda assim, a mãe poupa o filho de saber o sofrimento que ela passou,
para que o filho achasse que viver não era perigoso. O gaiato, o baguazinho, ia cair na primeira ratoeira, ia morrer lá, enforcado pela pressão da mola. Mas a mãe aguenta 5, 6 molas no rabo de ratazana, para que o filho pudesse achar que a vida não tem muito problema. É muito bonita essa charge, esse desenho, porque é realmente aquilo que significa. Então, todo esse processo que Moisés passou, imagina, Moisés quando foi mandado por Deus, estava sossegado, estava bem casado, já era velho, tinha mais de 80 anos. Imagina, qualquer um com 80 anos já está a fim de aposentar, né? Aposentar, chinelão, pijama todo dia, jornal, joga uma bote, joga um dominó e vai dormir cedo. Moisés é chamado por Deus, ele que estava sossegado, tomando conta do rebanho do sogro, porque ele ainda se casou com uma mulher rica. O pai da mulher dele tinha bastante riqueza e ele era o braço direito do velho, imagina, com 80 anos. Ninguém quer mais nada, né? O velho de 80 anos que está lá, levando as cabritas, tudo para comer, daqui a pouco ele vê a sarça pegando fogo, um arbusto incandescente. E a voz fala para ele ir lá no Egito, vai no Egito libertar o meu povo. Pô, sossego, aposentado, com 80 anos, larga as cabras, larga a mulher rica e vai fazer o que Deus manda. Aí chega lá, tem que fazer tudo aquilo, tem que voltar para sua terra, porque ele tinha vindo de lá quando jovem. Tem que ameaçar o faraó, tem que enfrentar as adversidades, tem que fazer o povo acreditar que ele é o enviado, o saído das águas, Moisés. Depois disso tudo, tem que conduzir esse povo infeliz. Agora vamos atravessar o rio. Não é rio, é mar. Cadê o mar? Agora os egípcios vêm catar nós aqui, vamos levar de volta preso. Moisés manda abrir o mar, e o mar abre, eles passam. Nossa, imagina, que homem poderoso. Nada disso, cada uma dessas ratoeiras no rabo do pobre Moisés, não ajudaram o povo a ver o sacrifício que ele estava fazendo. Estamos com fome, você tirou a gente lá do Egito, onde a gente comia todo dia, para a gente morrer de fome no deserto. Aí ele fala com Deus, Senhor, precisamos de comida, bota na frente das suas tendas um cesto, toda manhã vocês recolhem o que está lá dentro e comam. É o maná. Cai do céu. Como que pode ser isso no deserto? Cai do céu. Só que vocês não devem guardar. É a provisão para aquele dia. E como é que a gente sabe o que acontecia com o maná se ficasse guardado? Que é o que a gente sabe pelas escrituras, que ele azedava. Como é que a gente sabe que ele azedava? Porque apesar de Deus ter falado que não era para guardar, teve gente que guardou. Tipo assim, a gente come metade, a gente guarda. O vizinho guloso vai comer, vai querer um pouco mais, a gente vende a metade para ele. Negociantes. E o Senhor disse, comam tudo o que vocês tiverem na cesta e não guardem. Porém, quando alguém guardou e foi tentar vender, imprestável. Vamos ver um paralelo disso, sabe onde? No Pai Nosso. Alguns milênios depois do Êxodo, pedem a Jesus que ensine o povo a rezar. E ele diz, e isto foi anotado, porque é uma das poucas coisas que foram anotadas na hora por Levi, como nos conta a tradição. Jesus ensina a oração. E entre as coisas que está na oração está escrito lá, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Esse é o maná do céu, de Moisés, no deserto, que o Pai mandava o pão de cada dia para hoje. Continua a valer para Jesus, que não veio destruir a lei, veio dar-lhe cumprimento. Na hora de fazer a oração, ele fala a mesma coisa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Cada um de nós, se chegar em casa e for na prateleira da sua despensa, vai ver para quantos dias tem comida. Mas Jesus fala
que nós aprendamos a pedir e a nos satisfazer com o que Deus nos dá a cada dia. Que nós não devemos nos incomodar, e é claro que na época de Jesus isso tinha um significado e hoje tem outro, em juntar coisas que vão apodrecer, porque até hoje, se você juntar coisas e deixar muito tempo guardado, você vai perdê-las. Muitas vezes as pessoas se recusam a dar para pedintes na porta de casa. Bate alguém lá, eu estou com fome, só tem alguma coisa para dar? Não tenho nada, passa outra hora. Aí vai no supermercado, compra um monte de coisa para comer, quando chega vai ter que pôr as coisas que já estão lá mais velhas para frente, para colocar o mais novo para trás. Aí descobre que tem lá 2, 3, 4 latas vencidas. Vencidas. Venceram, você não comeu. Azedou, estragou. Às vezes não está tão estragado, então, se eu soubesse que estava vencido, eu tinha dado. Poxa, que generosidade, não? Se você soubesse que estava vencido, tinha dado. E por que não deu antes de vencer? Não, porque pode ser que eu precise. Pô, mas perdeu aí, está acima do peso, está gordo, vai comer mais o quê? Vai embuchar ainda mais, só para não perder a validade? Por que não dá para o pobre coitado que está na rua pedindo ajuda? Não, eu prefiro jogar fora. Poxa, que generosidade é esta? Mas vejam só, Moisés está explicando ao povo como Deus é generoso, e mesmo assim o povo não quer saber. Então o povo precisa ficar 40 anos ou 25, uma geração inteira andando perdido no deserto. Porque é preciso que todos daquela geração que veio do Egito morram. Uma geração. Para que os que nasceram durante o êxodo possam ser educados novamente com os princípios do povo hebreu original. Não do povo hebreu viciado. É a mesma coisa que está acontecendo com o PT. 30 anos de administração corrupta, irresponsável, viciada, oferecendo às pessoas os péssimos princípios que nós vimos. Veja se é fácil você pôr tudo no eixo. Não, vai precisar, como os próprios ministros e presidente têm falado, quase que uma geração de novo para você recuperar a educação. Só a educação. Tirar todo o prisma comunista, esquerdista da educação, para modelar a mente de pessoas de outra forma. Não sei se vocês viram uma formatura de uma faculdade nesta semana, de uma faculdade federal, em que um dos caras, ele sai para receber o seu diploma, usando salto alto, levanta a sua beca e rebola na frente do povo, dançando ao estilo Pablo Vittar. Procure no YouTube. Veja o nível. Isso sem falar na professora que estava fazendo o discurso lá, enaltecendo Paulo Freire, o bandido da educação. Responsável por isso que você está vendo hoje nas faculdades. De gente incompetente, de gente irresponsável, de gente sem preparo. Moisés teve que deixar o povo, Deus fez o povo andar 25 anos, uma geração inteira, para morrer tudo. Para que só depois disso eles pudessem chegar na terra prometida. Para chegarem lá limpos, pelo menos, limpos, com a mente que tenha esquecido as fantasias do Egito. Por isso é que é importante você entender o que esse espírito israelita está falando. As vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. O povo estava no Egito. O Egito, eles comercializavam com os deuses do Egito. Eles tinham pitonisas, eles iam ver o futuro, eles faziam promessas, eles pagavam sacerdotes para os sacerdotes fazerem o que eles queriam. Eles tinham mandingas para conseguir sucesso, para pegar o dinheiro do outro. Eles faziam tudo isso no Egito. Só que agora eles estavam de volta.
a uma nação que tinha um Deus só, não eram mais Anubis, Osíris, Ísis, não tinha mais esse povo. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. O espírito israelita está dizendo que os mandamentos de Moisés não são a moral cristã ampla, não, mas trazem o germe. O germe. Quando você chupa uma laranja, pega uma semente, aquela semente tem um germe, o germe interno, que se você plantar, não vai te dar uma laranjeira, mas vai criar a planta que vai se transformar numa laranjeira. Não vai sair uma laranja daquele germe, vai sair um brotinho. Então, Moisés tem o germe da ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido. Quando Moisés comentava as Escrituras, esses comentários estavam limitando o seu sentido, porque, colocados em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Se aquilo que Moisés trouxe do Monte Sinai, os mandamentos, tivessem sido vivenciados puramente, o próprio povo hebreu não saberia como agir. Então Moisés teve que escrever os 5 livros chamados de Pentateuco, o Êxodo, a Gênese, o Deuteronômio, o Levítico e o Números. São 5 livros, com as regras para fazer o povo se disciplinar diante deste novo período. Porém, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício, como aquela vitrine brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que não pelos holocaustos, pelas mortes, pelas oferendas, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Eles vinham de uma época em que essas coisas tinham que ser assim. Por quê? Porque haviam aprendido que para agradar a Deus você tem que queimar aquilo que você quer oferecer a Ele. Única forma. Não adianta pegar um cabrito, botar num elástico e puxar o elástico para o cabrito sair voando para o céu, para ver se Deus pega. Não adianta. Tem até uma piadinha engraçada a esse respeito. Um inglês, um alemão e um brasileiro. Como é que eles se relacionam com Deus? O inglês falava, eu tenho muita fé. Eu faço um círculo e fico no meio. Pego toda a minha riqueza, jogo para cima. O que cair no círculo é meu, o que cair fora do círculo é de Deus. Eu dou para a igreja. O alemão, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu faço aí, parecido, só que faço um risco na chão, ponho o pé de um lado, outro do outro, jogo minha riqueza para cima. O que cair da esquerda é do homem, e o que cair à direita é de Deus. Entrego para a igreja. Aí o brasileiro vendo vocês fala, vocês são muito complicados, que isso? Risco redondo, faz um círculo, risco reto, põe a perna de um lado para o outro, eu faço diferente. Como faz você? Eu faço o seguinte, eu pego toda a minha riqueza, jogo para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu. É simples, não tem que fazer risco, não tem que fazer nada. É assim. Você pensa que os hebreus antigamente podiam jogar um cabrito por estilingue para Deus pegar e ver se Deus pegava? Voltava. Então, a única forma de você conseguir, segundo a ideia deles, fazer com que Deus recebesse a sua oferenda era queimar o bicho. Queimar uma parte da colheita. Aquilo virava fumaça e a fumaça ia para o céu. O bicho desaparecia no altar e a fumaça representava a sua dádiva. Porque tudo o que eles pensavam era material, era sólido, o pensamento era concreto. Eles não imaginavam a existência do subjetivo, que não fosse tocável.
Então, a fumaça subia e levava a oferenda. E Deus devia, sei lá em cima, respirar a fumaça. Oh, chegou aqui um cabrito. Chegou aqui um despacho de trigo queimado. Ah, que delícia! Eles imaginavam que Deus se relacionava com os homens, agradecendo a eles pelas concessões que eles lhe ofereciam nos holocaustos. Então, como é que eles poderiam entender que não é desse jeito? Não era possível que Moisés ensinasse esse povo a fazer diferente, porque eles estavam acostumados a fazer isso, inclusive até mesmo no Egito. Os templos faziam oferendas aos deuses, sejam as oferendas físicas, sejam as oferendas de recursos, aos sacerdotes. Então, vejam só, essa moral que Moisés ensinava era própria ao estado de adiantamento, ou de atraso, poderíamos dizer, né? Ao estado de atraso no qual se encontravam os povos, que esta moral foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, não eram selvagens porque já não estavam na selva, mas eles eram muito próximos dos seres primitivos, no que diz respeito à sua alma. Eles não entendiam nada que fosse do espírito, nada que fosse abstrato. Eles eram semi-selvagens nesse aspecto. Eles não poderiam adorar a Deus de outra forma, a não ser por aquela que eles estavam acostumados a fazer. Holocaustos, oferendas. Muito menos que eles precisassem perdoar o inimigo, o que era sinal de fraqueza. Perdoar um cara que fez mal a você, você tem que se vingar dele. Porque ele é seu inimigo. Ele te faz mal. Se você não fizer isso, ele não vai aprender nunca. Vai continuar te explorando, vai continuar te agredindo. Então, estas eram condições mentais desse povo. Sua inteligência, a inteligência deles, que era notável do ponto de vista da matéria, eles materialmente sabiam fazer conta muito bem, sabiam fazer negócio muito bem, inclusive era notável do ponto de vista das artes e das ciências, quanto a moralidade era muito atrasada. E não teriam se convertido, eles não teriam se tornado melhores, se porventura eles fossem chamados a uma religião espiritual. Não, vamos pensar, vamos orar, não precisa ir no templo, não precisa fazer nenhum sinal, não precisa ter nenhuma formalidade externa. Não, eles precisavam daquilo. Era preciso para eles uma religião inteira, era preciso uma representação semimaterial, tal como Moisés lhe oferecia, como a religião hebraica oferecia para eles, uma representação. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos, a caridade e o amor ao próximo, e deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. O Cristo foi o iniciador de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. Ao tempo em que isto foi escrito, 1861. O mundo era habitado por espíritos muito piores, atrasados, ególatras, mesquinhos. Mas a moral do Cristo foi chamada a fazer com que este mundo, nessa nova etapa, se transformasse em uma casa para espíritos melhores do que aqueles que estavam naquela época. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desejos de Deus. Elas devem, estas ideias morais, seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, e que delas eram precursoras.
as ideias de liberdade, acabar com o império do rei, com as classes dos cortesãos, as diferenciações dos privilégios, acabar com isso. Isso aconteceu com a construção dos valores da democracia e etc., próprias do iluminismo, com seu começo. Mas não é preciso acreditar que esse desenvolvimento se fará pacificamente, que se fará sem lutas. Não é possível pensar assim. Do mesmo jeito que nós estamos vendo os obstáculos que surgem para os governantes que foram eleitos contra todas as falcatruas que estavam acostumados a fazer, e de todos os lados tentando torpedear tudo o que se faz, tudo que de bom se realiza, sem a mídia dizer, a mídia só critica, só conta mentira, os artistas que perderam todas as suas boquinhas também são contra, tentaram lacrar lá no Oscar com um filme mentiroso, vulgar, contando uma mentira deslavada, para parecer que são vítimas. Tudo isso tentando conspirar contra a manutenção da honradez, da correção, da coisa pública. O próprio judiciário, em muitos aspectos, também se recusa a ceder a esses valores tão contaminado que está por esse tipo de interferência espúria. Imaginar uma corte onde não tem nenhum juiz de formação. Todos são advogados ou foram trazidos dessas regiões não jurídicas, não de carreira. Por isso você vê essa barbaridade. São advogados de partidos. Defendem interesses, não a justiça. Então você vê todas as coisas conspirando, políticos, deputados, senadores da velha ordem, querendo derrubar alguma coisa que vai lhes prejudicar, querendo combater a Lava Jato, que é aonde está o problema deles, porque eles vão ser presos. Então, os investigadores são inimigos, são ameaças aos oportunistas, que antes estavam nadando tranquilamente, ratazanas no navio que ninguém combatia. Quando aparece alguém com um vassourão ou com alguma forma de pegar essa ratazana e jogar no lixo, os ratos se reúnem para combater quem está fazendo o serviço. É a mesma coisa. Não pensem que a mudança que Jesus está atribuindo aos tempos modernos pela doutrina dos Espíritos vai se fazer sem lutas. Não. Não vai. Elas têm necessidade de acontecer para que as pessoas atinjam uma maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral vão impressionar os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, e o Espiritismo vai terminá-la. Pela difusão deste novo eixo, dessa nova diretriz, deste novo entender da lei do universo, graças a valores que se tentaram apagar, anular, colocando no seu lugar o interesse. Não se pode negar que as religiões dogmáticas outra coisa não fizeram do que criar dependentes. Da mesma forma que os partidos de esquerda criaram miseráveis para que eles pudessem votar neles, as religiões dogmáticas criaram ignorantes com medo do demônio, para que, precisando da intervenção do sacerdote, do pastor ou do líder religioso, ficassem sempre precisando comer na mão de alguém, pedir a bênção de alguém, por reconhecer o poder, ao invés de serem eles mesmos capazes de não ficar dependendo de ninguém, pela sua inteligência. É natural. Se você lê o que Kardec escreveu a respeito, o que fez a Igreja Católica nos primeiros instantes em que a doutrina espírita foi posta no mundo, é de envergonhar.
chefes de família foram demitidos dos seus empregos, cegos e aleijados foram colocados para fora de seus albergues. Kardec fala isso no que é o Espiritismo. Um pequeno opúsculo, uma obra pequena, em que ele, conversando com o padre, explica para o padre por que uma igreja que se diz cristã não admite que alguém pense diferente dela. E ao invés de apoiar a liberdade, exclui de sua proteção material, física, os necessitados e os põe na rua da amargura, como uma punição, como um modo de intimidar a consciência. Isso está escrito por Kardec no diálogo com o padre, que os espíritas não conhecem, que nunca se deram ao trabalho de ler nem de estudar. Mas procurem nesta obra o que é o Espiritismo, e vocês vão ler ali o que Kardec escreveu no diálogo com o padre. É de arrepiar. Eu não sei se eu tenho essa obra aqui disponível, porque é tão pequenininha que eu acho que nem aqui. O que é o Espiritismo? Tenho aqui. O diálogo que ele faz falando com o sacerdote. São 3 diálogos. Primeiro com um ateu, depois com deixa eu ver aqui. Primeiro diálogo. O cético. O cético é o segundo diálogo, o cara que nega tudo. Ele também faz esse diálogo conversando com uma pessoa que nega tudo, com os argumentos que essa pessoa que nega tudo apresenta para ele. E o primeiro diálogo é o diálogo com o crítico. O cara não acredita em nada, mas critica. Não sabe, não conhece, nunca leu, nunca estudou, mas fica se opondo gratuitamente. No diálogo com o padre apresenta algumas oposições. E Kardec responde a ele. Eu quero ver esse encontro aqui para vocês poderem ver o significado. É muito longo o diálogo, é muito interessante. Eu recomendo que vocês possam fazer essa leitura. Aqui. O padre, é logo no começo. O padre faz o seguinte comentário: se a igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender,
acredita que deve condenar, o senhor contesta o direito de discuti-los e combatê-los? De precaver seus fiéis contra aquilo que a igreja considera um erro? Pergunta o padre a Kardec. Esse é um diálogo fictício. Kardec está imaginando, e provavelmente ele teve diálogos com vários sacerdotes, e então está fazendo um resumo das argumentações. Até porque esses padres falavam contra a doutrina dos espíritos sem conhecê-la, do púlpito. E falavam essas barbaridades, que Kardec coloca aqui. Aí Kardec então escreve a resposta. De forma alguma contestamos um direito para os padres, para os outros, que nós reclamamos para nós mesmos também. Se ela tivesse se contido, se a igreja tivesse se contido nos limites da discussão, nada de melhor, seria ótimo. Mas, leia, padre, leia a maioria dos escritos emanados dos seus membros e publicados em nome da religião. Leia os sermões que pregaram, e aí vereis a injúria e a calúnia extravasar de todas as partes. E os princípios da doutrina sempre indigna e maldosamente deturpados. Não se tem ouvido do alto do púlpito seus partidários, os partidários do espiritismo, serem qualificados de inimigos da sociedade, de inimigos da ordem pública, falados pelos padres dos púlpitos das igrejas. Aqueles que a ela reconduziu para a fé, aqueles, os que a doutrina espírita reconduziu para a fé, não viram-se contrariados, anatematizados e rejeitados pela igreja, pela razão que ela entende melhor, ser incrédulo do que crer em Deus e na alma através do espiritismo. É melhor excomungá-los do que acolhê-los. Não se afligiram por não haver para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades, não os apontaram à repreensão dos outros cidadãos, chegando a fazê-los perseguir e injuriar nas ruas? Os padres faziam isto. Os padres faziam isso, inclusive no Brasil, com o Francisco Cândido Xavier, lá em Pedro Leopoldo. O padre usava o único alto-falante que existia na cidade, nos idos de 1930 e alguma coisa, para falar para o povo. Do alto da torre, o alto-falante emitia o que o padre falava, para desqualificar aquele pobre homem que fazia nada mais do que ajudar as pessoas, coisa que o padre não fazia. Veja só, isso em 1930, imagina quando surgiu a doutrina. Não se impôs a todos os fiéis, vejam só o que ele está falando, Kardec. A igreja não impôs a todos os fiéis fugirem dos espíritas como de pestilentos, desviando-os serviçais de entrarem ao seu serviço? A igreja não permitia que alguém fosse trabalhar para aqueles que se declarassem espíritas, como seu empregado, como seu funcionário. As mulheres não foram solicitadas a se separarem de seus maridos, e os maridos de suas mulheres, por causa do espiritismo. Não se fez perder seus lugares dos empregos, retirando aos operários o pão do trabalho e aos necessitados o pão da caridade, porque eram espíritas. Não foram despedidos de certos asilos até os cegos, porque não quiseram abjurar a sua crença? Dizei-me, senhor abade, dizei-me. Aí está a discussão real? Os espíritas opuseram a injúria pela injúria? O mal pelo mal? Não. A tudo eles responderam com a calma e a moderação. A consciência pública já lhes rendeu a justiça de que eles não foram os agressores nessa contenda. Aí o padre responde: todo homem sensato deplora esses excessos, diz o padre. Não estou de acordo com isto. Mas a igreja não poderia ser responsável pelo abuso cometido por alguns de seus membros pouco esclarecidos, diz o abade.
Kardec responde: concordo com isso, mas esses membros pouco esclarecidos não são os príncipes da igreja? Veja a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o auto de fé de Barcelona, onde se queimaram 300 livros dos Espíritos? Foi um bispo. A superior autoridade eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Se, portanto, ela tolera sermões indignos no púlpito evangélico, se favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe de cidadãos, se não se opõe a perseguições exercidas em nome da religião, é porque ela os aprova. Em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que voltavam para ela, forçou eles a retrocederem. Pela natureza e violência de seus ataques, ela alargou a discussão e a conduziu para um terreno novo. O Espiritismo não era senão uma simples doutrina filosófica. E foi ela mesma, a própria igreja, que o engrandeceu, apresentando-o como um inimigo terrível. Enfim, foi ela que o proclamou como uma nova religião. Foi uma imperícia. Mas a paixão não raciocina. Paixão do medo de perder, do medo de se ver revelado nos seus equívocos, no medo de que o povo pudesse descobrir a verdade que eles ocultaram por milênios, fez com que eles fizessem o barulho necessário para que esse próprio povo realmente pensasse. Veja só. Isto aqui foi escrito por Kardec. Porque isto aconteceu de fato. Tem uma história que os espíritas de hoje não conhecem, porque hoje se sentam nos centros espíritas com ar-condicionado, com aparelho de som, com as facilidades do conforto, e não sabem quanto padeceu o codificador para fazer aquilo que o espírito israelita está falando no Evangelho. Não será sem lutas, porque os que são incomodados com os avanços da inteligência na fé não vão querer entregar de barato, vão querer seus privilégios, vão querer a lei Rouanet, vão querer o carnaval, vão querer financiamento de filmes pornográficos, vão querer que o Estado pague por todos os luxos que eles sempre tiveram. Não vão querer uma educação decente, uma educação correta, uma educação com valores. Vão querer o lixo dos maconheiros nas universidades públicas. Bandidos travestidos de estudantes. Iludidos por professores igualmente deturpados na maneira de ver o mundo. Talvez com algumas exceções. Tudo que o espírito israelita está falando continua acontecendo, por isso que é uma nova era. Não só no ambiente da sociedade que nós estamos vivendo na área política, como também na transformação da humanidade inteira, do ponto de vista da evolução. É preciso que aconteça uma limpeza e que estes espíritos que não estão afinizados com a nova ordem possam ir embora. Não sabemos se vai ser através do coronavírus. Estão dizendo na China que eles têm que queimar 100 corpos por dia em fornos crematórios, porque eles não têm tempo de enterrar toda essa gente. E que o que você vê não tem nada da verdade. Se você procurar quantas cidades na China estão isoladas, cercadas pelos militares, para ninguém entrar nem sair, você vai ver que tem lá 400 milhões de habitantes chineses impedidos de sair de suas casas. Porque 600 morreram? Será que é por isso? Será que 600 morrem e 400 milhões não podem sair de casa?
Quanto tempo nós seremos imbecis ainda para acreditar nessa mídia que duvida de tudo que é bom para continuar a defender seus próprios privilégios? Vejam os discursos que Trump fez, falando contra a mídia. Exatamente a mesma coisa lá acontecendo que acontece aqui, igualzinho. Mas isso é o quê? É o incômodo dos maus. Os maus não querem deixar. As ratazanas não querem abandonar o barco. Querem conspirar contra aqueles que estão higienizando a nau. Não gostam disto. Portanto, essa nova era vai ser implantada não pela força de um homem, mas pela determinação superior dos espíritos que governam a vida. Governam. Naturalmente que nós somos contra todas as tragédias, se isso for possível ser evitado. Porém, por que vocês acham que a peste bubônica matou 1/3 da população da Europa? Por quê? Veio da China, a peste negra. Veio da China através das riquezas que eram transportadas na Rota da Seda, aberta por Marco Polo e seus seguidores. Espalhou-se como um rastilho de pólvora, e de cada 3 europeus, 1 morreu. 1 morreu. Mas não foi a única que teve, foram várias, na Idade Média, depois na Idade do Renascimento, depois da Segunda Guerra, a gripe espanhola. É de pouco tempo, pouco mais de 100 anos. Chegou até o Brasil. Eurípides Barçanufo morreu da gripe espanhola, que foi disseminada nos países da América pelos soldados que vinham da Primeira Guerra Mundial inoculados pela gripe, nos campos de batalha. Quando a guerra acabou em 1918, ainda estavam doentes e muitos foram trazidos para os seus países e espalharam a peste. Então, se você observa, os ciclos de transformação muitas vezes precisam contar com epidemias de longo curso. Quem sabe não será esta uma, que é utilizada inclusive pela mídia para criar medo, para criar pavor, achando que com isso vão continuar a dominar as pessoas. Mas nós não sabemos qual é o plano divino. O que nós sabemos é que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E se estivermos preparados para representar a vontade de Deus, nossas vibrações serão suficientemente fortes para que a gente sobreviva, se for o caso. Ou para que nós possamos ser levados embora, para não ficarmos aqui na hora do arrastão. Deus é que sabe. Eu tenho medo de morrer de gripe. Então não devia tomar sorvete, não devia tomar chuva, não devia tomar banho, não devia tomar vacina. Porque te inoculam gripe todo ano, com a desculpa que querem salvar você da gripe. O que nos salva não são vacinas, nem são medidas paliativas. O que nos salva é o nosso desejo de fazer o bem, se Deus achar que a gente merece. Porém, enquanto nós não formos levados para o outro lado, nós temos uma tarefa, estamos em missão na terra. Vamos cumpri-la. Vamos, ao invés de ficar temendo o que pode acontecer, vamos trabalhar para que não aconteça o pior. Mas se você imaginar que só a China, com 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, representa um grande marco de depopulação, de despopulação, caso uma enfermidade dessa ordem dizime a China, já será um grande começo. Não é o que desejamos aos nossos irmãos chineses, mas não sabemos se não é isso que o governo deles deseja, que é um governo comunista, que nega informação, e que graças a isto, permitiu que 3 milhões de chineses tivessem entrado e saído do seu território durante esse período da incubação da gripe, para espalhá-la pelo mundo. Então, Marco Polo, a peste bubônica. Daqui a pouco você não vai dar a mão para quem espirrar perto de você. Vai andar com um frasquinho de Rodiazol. O cara deu um espirro, você joga Rodiazol na cara dele, no ar em volta, para matar os bactérias e vírus. Será?
Tem gente que pensa desse jeito. Mas não vamos aprender nunca. Tudo está encaminhando-se para uma mudança muito grande. Você vai fazer parte dela ou você vai sofrê-la? Você que escolhe. Na semana que vem nós continuaremos mais um trecho da instrução dos Espíritos, com a comunicação que vem logo a seguir. Valendo! Amanhã ou depois você vai poder aprender mais. E na próxima semana estaremos comentando mais uma vez este capítulo. Vamos fechar os olhos para a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, pela alegria de mais uma vez podermos aprender a pensar, olhar as coisas com os olhos lúcidos e entender o objetivo deste período da existência humana, na transformação daqueles que haverão de chegar, com a compreensão nova, e daqueles que estão aqui, para que possam se adaptar mais depressa aos princípios que haverão de preservar a humanidade numa evolução mais acentuada. Que aqueles que não desejam são livres para não desejar, mas também não poderão ficar, não participarão do banquete, terão que ser levados para outros lugares, continuarão a viver em outras situações. Que nós aprendamos a fazer parte desse grande plano que vem de antes de Moisés, que vem envolvendo seres de outros mundos, que vem usando a tecnologia para mudar o DNA, para preparar corpos adequados, para permitir reencarnações de espíritos um pouco melhores. E assim, chegarmos à culminância deste projeto nesta etapa, que faz o indivíduo poder começar uma jornada numa nova era, onde haja menos equívocos e mais dos valores que você veio viver entre nós para nos ensinar. Imaginar Jesus, que há 2000 anos você falava estas mesmas coisas e as vivia, e que esperou 20 séculos de paciência, para que pudéssemos começar a vivenciar ou pensar a respeito, é ter a certeza de que Deus não violenta ninguém. 20 séculos de tentativas, de idas e voltas, em que os espíritos foram chamados constantemente para serem novas almas. Obrigado, Senhor, por termos o Evangelho que nos educa, que nos faz pensar, que a gente não fique esperando cair do céu aquilo que depende de nós melhorar, e que nós possamos a cada dia contar com a saúde do corpo e com a vida da matéria, para viver com uma nova qualidade, a qualidade da bondade. Deixamos assim em silêncio a prece de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo do Evangelho desta noite. Pai Nosso, que assim seja.